Saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Como eu tinha falado, anunciado, hoje é a nossa live. Deus assim tem nos permitido estar aqui para transmitir uma porção da sua poderosa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo, estamos aí buscando a face do nosso Deus. Tenho certeza que você também está buscando a face do Senhor. Independente de qualquer luta, de qualquer situação, a nossa alma está sendo alimentada da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor para que se faça presente. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido, estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento tão sublime, aqui, Pai, neste horário ao qual o Senhor tem nos proporcionado de poder trazer a Tua palavra. Senhor, ensina-nos, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, que possamos, Pai, aprender mais de Ti e que possamos estar, Senhor Deus, na obediência, na santidade, para que um dia possamos nos encontrar contigo e possamos entrar na cidade pelas portas, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje é mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Já começamos, tem, creio que 2 semanas, não pude estar ministrando na passada, devido a uma dificuldade de saúde, mas graças a Deus, saúde está quase 100%, Deus está no controle. Quero até mesmo contar um testemunho, queridos irmãos e irmãs, que quinta retrasada, eu estava indo fazer um serviço e eu estava me sentindo muito mal, um pouquinho de falta de ar, sabe? Mas antes disso, antes dessas enfermidades, ter acometido, assolado aqui a minha casa, não é um Covid, graças a Deus por isso, porque se ele tentou entrar, ele já saiu em nome de Jesus, porque eu senti, irmão, uma coisa muito ruim, sabe aquela ânsia de morte, aquela coisa terrível. Isso é um testemunho que eu estou contando para a amada igreja, para os irmãos, amigos, de que a fé no Senhor, ligada à vontade do nosso Deus, ela faz um efeito muito grande. Então eu estava indo quinta retrasada fazer esse serviço e eu não pensava que eu iria conseguir. Um dia antes eu estava até tentando falar com a minha patroa, de repente que eu nem ia conseguir. Estava com muita tosse, muita canseira, muita dificuldade, mas o Senhor não permitiu eu falar nada. Eu fui. Mas quando eu desci do ônibus em Bangu, a caminho desse trabalho, eu comecei a meditar naquela palavra que o Senhor, quando ele amaldiçoou a figueira, e os discípulos viram a figueira amaldiçoada, e falaram: ó Senhor, a figueira está morta, está seca. E Jesus falou para os discípulos assim: tudo que pedires crendo em meu nome, vocês vão receber. E eu fui meditando nesta palavra, ainda sentindo aquela enfermidade. E vou dizer uma coisa, eu tomei posse e falei para Jesus assim: Jesus, a tua palavra nos diz que tudo que a gente pede no teu nome, segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Então, Senhor Deus, eu creio na cura. Eu creio que o Senhor tem poder para me curar. E eu fui andando para o trabalho. Irmãos e irmãs, posso dizer uma coisa, a partir daquele momento, naquele exato momento, eu comecei a sentir assim a minha saúde saudável, melhorando. Em vez de piorar, ela começou a melhorar. Ainda tem uma tossezinha? Tem, mas aquela coisa ruim, sabe, aquela coisa de morte, ela teve que ir embora, no nome de Jesus. Então, irmãos, a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe e crer na palavra do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. A uns o Senhor tem chamado para a eternidade, mas a outros Deus tem dado a oportunidade ainda de lutar e poder. Isso são mistérios. A gente não vai querer entender por que levou fulano e por que não leva fulano. Deus tem os seus mistérios. A morte e a vida estão nas mãos do Senhor e cabe a Ele decidir e nós exercermos a nossa fé. Graças a Deus estamos aqui. E hoje nós vamos ter uma palavra sobre o livro de Apocalipse, parte 2, mas somente falar sobre a carta de Tiatira. A carta
que João escreveu ao anjo que estava em Tiatira. Nós, na vez passada, estudamos sobre a carta à igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Hoje nós vamos estudar somente a carta da igreja de Tiatira. Tem uma palavra de Deus para as vossas vidas, amém? E esta referência está descrita lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, a carta à igreja de Tiatira. E nós vamos, mais uma vez, saber qual é a palavra que Deus tem para nos dar nessa última hora da igreja na face da terra. Sabemos que a igreja só é mencionada do capítulo 1 ao capítulo 3, aqui no livro de Apocalipse. A partir do capítulo 4, nós não vemos mais a igreja, somente no final do livro de Apocalipse. Porque a partir do capítulo 4, quando nós viemos, dar o estudo, nós vamos saber só sobre as pragas, né? A gente está vivendo até um momento de peste, de praga, mas só que isso não é tudo. Isso aí é só o princípio, porque nós não iremos, a igreja do Senhor Jesus não irá passar pela grande tribulação. Mais uma vez vos digo, nós não estamos aguardando o anticristo nem a morte. Deixa eu tirar aqui rapidamente, queridos, sobre esse som aqui, que está aqui, né? O pessoal vai mandando o zap, a gente não tem como desativar, mas pelo menos silenciar nós podemos, amém? Então, nós não estamos esperando pelo anticristo e nem pela morte, apesar de sabermos que quem nasce tende a morrer. Mas não é isso que a igreja de Jesus Cristo espera. Está esperando a volta de Jesus. Estamos aguardando o arrebatamento. Coloque isso na sua cabeça, queridos e queridas. Tire qualquer tipo de aflição da sua vida. O que você e eu estamos aguardando é o arrebatamento da igreja. Não estamos aguardando por nenhum líder mundial aí que está para governar, que vai botar o mundo no lugar. Nada disso. Anticristo, nem quero conhecer. Sabemos que o espírito dele está por aí. Mas nós não estamos aguardando ele e nem estamos aguardando a morte, porque a morte só é uma passagem dessa vida para outra. O que nós devemos nos preocupar não é com a morte, mas devemos nos preocupar depois da morte, para onde a nossa alma irá. O que nós estamos fazendo aqui na terra, quais são as nossas obras aqui diante do Senhor, qual é o meu relacionamento com Deus e para com o próximo, que vai ditar aquilo da que a minha alma vai ganhar lá na eternidade. Então, o que nós devemos preocupar, queridos irmãos, não é com a morte. A morte é uma passagem dessa vida para outra. Mas depois que nós passarmos por ela, se nós passarmos por ela, alguém passar, né? Se nós que estamos vivos chegar a passar, ou se nós vamos no arrebatamento, Deus sabe, se nós nos encontraremos com Jesus. E essas cartas aqui escritas por João, ao qual o próprio Jesus ordenou que João escrevesse 7 cartas, e cada uma delas direcionada a 7 anjos. Quais são os 7 anjos? São os 7 pastores das 7 igrejas que estavam na Ásia no tempo de João. Então ele escreveu para Éfeso, escreveu para Esmirna, escreveu para Pérgamo. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre essa 4ª carta, que é a 4ª carta escrita para a igreja que estava em Tiatira. Vamos lá ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, o despertamento que o Senhor tem nos dado nessa última hora da igreja na face da terra. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. O Senhor diz assim: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são numerosas do que as primeiras.
Mas tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Aí diz aqui, ao versículo 26. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, é uma palavra assim forte, né? É a igreja de Tiatira. A primeira coisa que eu aprendo, queridos, queridas irmãs, a qual o Senhor colocou em meu coração, é o que o Senhor diz assim, que Ele conhece as nossas obras. O Senhor, Ele conhece a nossa fé. E antes ele relata, ele se apresenta para a igreja de Tiatira, o anjo que está em Tiatira, porque esse aqui é o quarto tipo de crente. Quem se enquadrar nesse precisa se arrepender, porque vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos, a última hora da igreja na face da terra. Precisamos estar atentos, alertas, com ouvidos afinados para quando a trombeta for tocada e o Senhor Jesus vier para nos tirar dessa terra e nos encontrar com Ele nos ares. E essa palavra é uma palavra de despertamento. Ele se apresenta para essa igreja, irmãos, como o ser, o Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. O que quer dizer isto? Ele está dizendo aquele que tudo vê, porque nada fica em oculto dos olhos do nosso Deus. Nada. O homem, seja ele quem for, grande ou pequeno, pobre, rico, seja ele líder ou servo, seja ele branco, negro, seja ele quem for, mulher, homem, criança, adolescente, jovem, ninguém, nenhum de nós conseguimos nos esconder dos olhos do Senhor. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo que contempla todas as coisas. Os olhos do Senhor, antes de acontecer essa pandemia, ele passou pela terra. Ele viu quem era fiel, quem não era, quem blasfemava contra o seu nome. Ele não tem prazer na dor do ser humano de maneira nenhuma, mas ele precisa corrigir o homem. Ele precisa colocar freio no homem, porque senão o ser humano, irmão, não tem como. Ele não para, ele continua com as suas atrocidades. Vemos aí em paradas terríveis, né? Paradas gays, nada contra o gay, mas nós amamos. Nós não somos a favor da transgressão, porque a própria palavra nos fala e nos diz. Por isso é que nós combatemos, porque nós amamos essas almas. Fazendo coisas, não são todos, mas fizeram coisas atrocidades, coisas terríveis, né? Até o aborto, insinuando o aborto, de que a vida não vale nada, coisas terríveis. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele passa ao redor da terra e ninguém escapa dos seus olhos, da sua visão. Então, o que tem os olhos como chama de fogo está diante de Tiatira. E ele diz, o que tem os seus pés como latão reluzente.
Os pés do Senhor são polidos. Se nós vermos os pés do nosso Senhor nesse momento, como João viu lá na ilha de Patmos, vamos ficar totalmente... Devemos até, irmãos, cair diante do Senhor de tanta glória, porque o Senhor, Ele é santo. Os pés do Senhor é polido porque são santos. O Senhor, Ele conhece o seu servo, a sua serva, pelo seu pé. Por onde ele vai, por onde ele anda, o que ele está fazendo aqui na terra. E a palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Porque temos que ter reverência. Até os serafins que estão ao redor do trono, dizendo neste momento, santo, 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 eles têm uma de suas asas, porque eles têm 6 pares de asa. Um par eles cobrem o rosto, outro par eles voam, e o outro par eles cobrem os pés. Porque diante do Senhor Deus, precisamos ter temor, precisamos ter reverência, precisamos ter serviço. E essa palavra é uma palavra de despertamento. Uma vez eu fui ministrar numa igreja em Realengo, há uns 3 anos atrás, ou 4, por aí. E naquele culto, aparentemente estava vazio, porque eu cheguei cedo. Mas depois logo começou a encher, sabe? Encher de muitos irmãos, muitos homens. Eu pensei até que era um culto de varões. Um culto de dia de domingo, mas um culto de varões. E só tinha mais homens, tinha 80% homens. Muito. E ali o Senhor me deu uma palavra muito dura. Uma palavra difícil, mas uma palavra cheia da sua presença. E tinha um certo irmão que ele levantava assim, pulava quase até o teto. E dizia assim, bate papai, bate porque eu quero entrar no céu. Sabe quem eles eram? Eles eram de centro de recuperação. Homens que estavam no crime, ex-bandido, ex-traficante, ex-assassino, enfim. Mas estavam ali recebendo a palavra do Senhor. Então não importa o quanto a palavra do Senhor seja dura, porque estamos, irmãos, vivendo, foi bom o Senhor despertar. Não estou dizendo que é só eu, mas muitos servos de Deus têm pregado a verdade, porque foi necessário o Senhor nos despertar. Muitas palavras só de vitória, só de casa, só de carro, só de porta aberta, só de chave. Mas a gente não vê, irmãos, a gente não vê mortos ressuscitar, a gente não vê o traficante, irmãos, a gente ir lá pregar e trazer para Jesus. Eu fiz um voto ao Senhor esse mês, de que se algo acontecer, eu vou cumprir o meu voto, que é evangelizar os bandidos aqui da Vila Quente. É evangelizar, é começar a pregar e falar de Jesus na rua. Estamos muito acostumados a pregar dentro das igrejas, a pregar só nos púlpitos para os crentes, mas as almas estão perecendo, vidas estão à beira do abismo para chegar ao inferno, e muitas vezes estamos brigando por holofotes, brigando, irmãos, por microfone, brigando por congressos, mas está cheio de almas lá fora, no mundo, beirando a morte, indo para o inferno. E muitas vezes, irmãos, nos acomodamos com congressos, com festividades que são maravilhosos para o Senhor, mas não foi para isso, porque galardão não é adquirido, irmãos, com uma boa locução, uma boa dicção, uma boa pregação, uma bela voz para louvar. Não. Galardão se conquista com salvação de almas. Quer ganhar galardão? Ganha almas. Porque pregação bonita, palavra bonita, louvor bonito, cargo, patente, nada disso faz nós ganharmos galardão. Mas quando nós saímos à procura das almas perdidas, a gente vê que as comunidades estão empestadas dos demônios da violência. E o que nós fazemos? Nos escondemos. Achamos que eles é que têm que entrar dentro dos templos, mas somos nós que temos que sair e buscá-los, porque eles estão perdidos. Então, se a palavra for dura, prenda no seu coração, porque Deus corrige o filho que ama.
E toda vez que nós lemos a palavra, eu também sou corrigida pelo Senhor. E graças a Deus por isso, pelo despertamento que o Senhor tem trazido para o seu povo na face da terra. Vamos sair buscar as almas. Quer que Jesus volte? Quer que Jesus venha logo buscar a sua igreja? Então saia e vá ganhar almas. Porque quando nós ganhamos almas, o Senhor se apressa em buscar a sua igreja aqui na terra. Então o Senhor, o Santo, aquele que tem seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, é ele mesmo que está diante de Tiatira. E ele diz que conhece as obras, ele conhece a nossa fé, ele conhece tudo que nós fazemos para ele, tudo isso ele sabe. Não adianta nós ficarmos colocando diante do Senhor o que nós fazemos, porque ele conhece. Ele conhecia as obras da igreja de Tiatira. Tiatira, o crente de Tiatira, ele tinha mais obras, as finais obras, que são as derradeiras, eram maiores do que as primeiras. Então, se fosse salvar Tiatira de obras, nota 10, Tiatira. Só que obras não salva ninguém. Estar dentro da igreja todo dia não salva ninguém. Fazer tudo para o Senhor, isso é mais do que a nossa obrigação. Mas o que o Senhor fala para a igreja de Tiatira é o seguinte, olha, arrependa-te. Vocês, eu conheço as obras de vocês, mas vocês têm tolerado Jezabel. E o espírito de Jezabel, irmãos, ele está dentro das igrejas. Ele está dentro das igrejas. Foi necessário o Senhor parar a terra. Foi necessário o Senhor parar o mundo. Foi necessário, porque se Jesus viesse arrebatar a sua igreja do jeito que nós estávamos, nenhum de nós subiríamos, subiria bem pouco. E foi necessário o Senhor despertar a terra. Muita gente tem chamado de vírus maldito, vírus isso. Agora, qual o propósito desse vírus na terra? Não é matar pessoas, como tem feito, pessoas têm sido, né, famílias têm sido, irmãos, até mesmo, vamos dizer, dilaceradas, partidas. É triste, porque quando isso chega na nossa família, a gente sabe como dói, a morte dói. Mas qual é o propósito de que Deus permitiu que esse vírus viesse à terra? Porque em nossos dias estão tolerando Jezabel. E essa palavra aqui não é para o macumbeiro, não é para o espírita, não é para a pessoa ímpia, essa palavra é para o crente. Essa palavra é para a igreja de Tiatira. E esta palavra é para nós nos dias atuais. E qual é o espírito de Jezabel? Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma mulher que casou com o rei Acabe, um rei de Israel. Ela era filha lá do rei de Sidom, uma nação pagã, uma nação idólatra. Jezabel, ela era de uma religião de idolatria, onde assassinava crianças, aonde bebezinhos eram colocados dentro de vasos de barro e sacrificados aos demônios. Esta mulher foi uma mulher que induziu uma nação inteira a praticar a idolatria. E a idolatria, irmãos, é algo que o Senhor abominava e continua abominando. Alguém vai pensar em Jezabel e vai pensar logo no espírito de prostituição. Logo na irmã que tem os cílios, quem sabe, postiços, um batom forte. Nada, irmão. O espírito de Jezabel não é esse. O espírito de Jezabel é o que está atuando nos ministérios da igreja. O espírito de Jezabel é aquele que não quer que mais profetize dentro da igreja. Quantas vezes nós crescemos ouvindo profecias, o irmão, a irmã era usada em profecia, não precisava nem de culto de libertação, não precisava de culto de avivamento para que Deus usasse alguém. Deus, ele usava no culto de doutrina, Deus usava e falava através de profecias, através da palavra pregada, Deus usava, não tinha hora para Deus falar com o seu povo, mas hoje você vai abrir a boca, já os líderes já cortam você, já não deixa você profetizar. Por que não querem que profetize? Por que não querem que o Senhor fale? Por quê? Estão com medo de quê? Isso é o espírito de Jezabel. Jezabel, ela liquidou o culto ao Senhor. Ela destruiu os altares de Deus. Ela começou a levantar altares a Baal.
Ela perseguiu os profetas de Deus, tão tal que Elias foi um dos profetas que Deus usou tremendamente, mas Elias teve que fugir por causa desta mulher. Por quê? Porque era uma mulher diabólica e ela não atuava na classe baixa, não. A Jezabel ela atuava na classe eclesiástica, na classe dos líderes. Ela começou a mandar na liderança. E o Senhor tem despertado a sua igreja. A igreja precisa despertar para que esse espírito de Jezabel saia do nosso meio e nós voltemos a profetizar. Voltemos. Por que não querem que profetize? Será porque há pecado escondido? Será porque há coisas escondidas no meio? Profeta, você que é profeta, levante-se e comece a profetizar. Comece a buscar a face do Senhor para que Deus te use com autoridade, para que os altares do Senhor sejam levantados, sejam reconstruídos. Se nós queremos ver o fogo de Deus descer, precisamos consertar o nosso altar. Elias, para poder fazer aquele grande avivamento no Carmelo, ele teve que juntar todo o povo e ele teve que consertar o altar do Senhor. Há altares quebrados, os altares estão sendo quebrados dentro dos templos. Cantamos, louvamos, pregamos, mas o Senhor não está alegre. O Senhor se alegra com poucos, que são os fiéis da terra. Mas nós precisamos nos levantar, nos arrepender como o Senhor tem falado, aproveitar tudo isso que o Senhor tem permitido e começarmos a pregar a verdade. Parar de ficar pregando só coisas terrenas, de que Deus vai dar casa, de que Deus vai dar isso. Isso é o trabalho. Você clama ao Senhor, pede para Ele abrir porta, Ele abre. Acabou. Mas precisamos pregar a palavra com verdade. Precisamos tirar tudo aquilo que contamina nossas vidas. Começar a servir a Deus e parar de ficar servindo ao homem. Há muito egocentrismo. Agora os louvores, agora tudo é voltado para o homem. O homem é o centro dos cultos. O homem que é o mais importante. As placas das fotos dos homens têm que estar nas igrejas. Mas fala-se pouco de Deus. Precisou Deus parar a terra? Precisou Deus enviar o Covid? Para que nós nos despertemos e possamos tirar o homem do centro e colocar Deus no centro. Porque é Ele que é Deus. É Ele que é Senhor. É Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que salva. É Ele que nos inspira para pregar a sua palavra. É Ele que pode tirar tudo isto. Ele pode enviar a cura para a terra. Mas enquanto tiverem altares quebrados, precisamos consertar os nossos altares. O que está faltando no teu altar? O que está faltando no meu altar? Vamos consertar os nossos altares. Parar de adorar homens e começar a adorar a Deus. Arrependemos. Oh, meu Deus. Eu tive que separar somente a carta de Tiatira. Eu não poderia passar para outras cartas. O Senhor disse no meu coração que era só a carta de Tiatira. A gente tem que despertar, começar a despertar. Parar de adorar homens. Homens ficam sendo usados pelo espírito de Jezabel e colocando ritmo. Isso aqui é geral, irmãos. Estou falando de ministério tal, igreja tal, não, isso está geral. O homem agora virou o centro dos cultos, dos congressos. Agora o congresso, agora as festividades, ou o culto só é aplaudido se tiver alguém de fama. Por quê? Porque em vez da gente ir atrás de Jesus, a gente vai atrás de homens. E quem é que usa o homem? É Jesus. Se eu me desviar, ninguém mais lembra de mim. Mas se eu estou aqui, é porque o Espírito do Senhor está. É Ele que faz maravilha. É Ele que fala o nosso coração. E o Senhor fala, arrependa-te, Tiatira. Eu conheço, você pode fazer as tuas obras todas bonitas, mas tira Jezabel do meio. Tira ela do meio. Esse espírito de Jezabel tem que sair do nosso meio. Quando voltarmos aos cultos nos templos, irmãos, deixa Deus te usar.
Para de ficar com medo. Se te expulsarem da igreja, não importa. Tem a esquina com os traficantes para você falar de Jesus, falar para as prostitutas, entrar nos congressos e pregar a palavra. Vamos parar de nos esconder, irmãos. Vamos ir para frente. Deus conta com corajosos. Medrosos vão ficar para trás, mas Deus conta com os corajosos. A gente quer avivamento? Nós queremos ver o fogo cair do céu, estamos falando de um avivamento para a terra. Mas primeiro Deus pergunta nesta tarde, como está o teu altar? Ele quer derramar o fogo no nosso altar, mas ele pede para nós consertarmos o nosso altar. Tira Jezabel e conserta o altar. Elias, quando começou a consertar o altar para que o fogo de Deus caísse, para mostrar ali que Deus é Deus, ele pegou 12 pedras, juntou em memorial ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Altar começa com pedras. O arrependimento traz você buscar pedras. O que é pedras? Firmamento. O fundamento, o alicerce do teu altar tem que começar com pedras. Começa com memorial ao Senhor. Em quem você tem pensado? Quando você começa a consertar o seu altar com pedras, você está dizendo que o teu pensamento está no Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Depois ele fez um rego ao redor do altar, para que quando derramasse água caísse naquele. Isso lembra de intimidade. Isso lembra de busca ao Senhor. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais intimidade, mais profundidade nós temos com ele. Depois Elias armou a lenha. Lenha, irmãos, era para que o fogo pegasse. Isso lembra de unidade. Isto lembra de união, comunhão. O fogo só vai cair se eu tiver comunhão com você. O fogo só vai cair na igreja quando nós pararmos de ficar dizendo que ama um e não ama o outro. De que fala com um e não fala com o outro. Nós precisamos estar unidos, a lenha precisa estar unida para que o fogo pegue e o fogo, a chama cresça. Altar tem que ter lenha, altar tem que ter cordeiro. Elias teve que pegar o cordeiro e colocar lá no altar, porque isso lembra de sacrifício, isso lembra de renúncia. Precisamos renunciar o nosso eu, precisamos parar de estar voltado somente para nós, de que nós temos que aparecer, de que nós temos que estar em evidência e esquecermos que quem é mais importante é o Espírito Santo, é Ele. Então renúncia, tem altares que estão faltando cordeiro, coloca o cordeiro no altar, joga por terra esse espírito de Jezabel e deixa o fogo de Deus cair na tua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Elias pode ter sido até perseguido por Jezabel depois, não importa. Quem sabe que depois de uma ministração dessa, muitos podem até ir contra mim. Eu não estou aqui porque eu não tenho compromisso com o homem. Eu posso até ter obediência aos nossos líderes, mas o meu compromisso é com o céu. Eu não sou pregadora. Eu não gosto nem que me chame de pregador, eu gosto que me chame de profetisa, tá bom? Por quê? O profeta, ele tem compromisso com o céu. O pregador, ele pode ter compromisso com o homem ou com o que lhe pagam, mas o profeta não. Se ele tiver que ser perseguido, ele vai ser. Mas essa é a hora. É a hora que Deus está mexendo com a figueira em saber quem é quem no seu reino. Esta é a carta de Tiatira. Arrependa-te. Conserta, tira Jezabel do meio. Ela está atuando aí na liderança. E ela tem que sair, esse espírito de Jezabel. Estão destruindo os cultos. Né? Estão vindo com modernidades. Falam mal dos pastores antigos, dizendo que os pastores antigos eram homens terríveis, eram homens que não deixavam entrar, mas o fogo de Deus caía. O fogo de Deus caía. Caía ou não caía? O jovem era o batizado, não era? Era o mais batizado. Nós sentimos mais a presença do Senhor. Viemos com tanta modernidade e deixamos o Espírito Santo lá fora. Aí precisa vir o Covid? Precisa ser. Será que precisa vir outra praga para despertarmos? Ou essa praga basta? E vamos fazer aquilo que o Senhor manda?
Não estou falando aqui de mim, não. Estou falando que a palavra de Deus está escrita. Se você for contra, você está indo contra a palavra de Deus que está escrita aqui, ó. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Carta à igreja de Tiatira. E diz aqui, ó, que quem vencer, quem for fiel ao Senhor nessa condição da igreja de Tiatira, ele diz assim, que ao vencedor, aquele que lutar e ser vencedor, eu vou dar poder. Deus diz assim, o Senhor nos diz que vai dar poder e autoridade. Isso é só para quem tem coragem. Só para quem atuar com coragem aqui na terra. Só para quem se deixar ser usado pelo Senhor com autoridade aqui na terra. O Covid vai passar. O Senhor vai nos permitir voltar aos tempos. Mas Ele vai continuar nos observando como nós vamos voltar. Será que vamos continuar a voltar com covardia? Ou vamos voltar com autoridade e falar a verdade? Né? Existe até louvores, até tocar no céu. Tantas coisas. Não vamos tolerar o espírito de Jezabel. Então vamos lá. Vamos começar a expulsar o espírito de Jezabel. Vamos ter autoridade. Vamos começar a combater o mal, irmãos. Para que o fogo de Deus desça. Desça no meio da igreja, nessa última hora da igreja na face da terra. Então o Senhor diz, ao que vencer, eu darei autoridade. E vós regerás nações como vara de ferro. E as nações serão quebradas como um vaso de oleiro. E ainda darei a estrela da manhã. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ao que vencer, ao que for corajoso, ao que fizer a vontade dele, que vai dar autoridade. Lá na frente, no milênio, ele vai dar autoridade para esse servo e serva de Deus que ouviu o que o Espírito está dizendo nesta tarde e obedeceu. Ele vai dar autoridade. Nós vamos reger as nações, todas as nações. Oh, glória! Para a glória do nome do nosso Deus. E ele vai nos dar a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O inimigo. O inimigo vai estar totalmente dominado. E o Senhor nos dará autoridade. Então, que possamos nos despertar. Que esse vírus que dizem maldito, que realmente tem ceifado vidas, mas que possamos aproveitar o propósito dele, do que Deus está falando, porque Deus tem várias maneiras de falar. E essa é uma delas. E que possamos começar a tirar Jezabel do nosso meio. Então, começando a mudar as liturgias dos cultos para implantar o que o homem quer. Mas não é o que o homem quer, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Não é necessário vir outra praga, não. Vamos obedecer? Vamos fazer a vontade do nosso Deus para que possamos ver o seu rosto e receber autoridade sobre as nações. E eu gostaria de adorar o Senhor com vocês. Se vocês puderem me ajudar. Amém. Vamos adorar aquele louvor que diz assim. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Vamos lá cantar junto comigo? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor,
Meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Vamos lá? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também, oh glória, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Ele é. Oh, glória, aleluia. Veremos ou não veremos? Veremos, em nome de Jesus. E na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, estaremos com as 3 últimas cartas. Cartas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Deus vos abençoe. Continue orando pela irmã Suzane, Ministério da Igreja do Arrebatamento. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, um beijo para todos vocês e uma tarde abençoada, uma noite de descanso na presença do Senhor. E vamos, porque Jesus está voltando. Amém? Deus vos abençoe.